A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nos diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 8: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. No ano 156 da era cristã, o nosso irmão bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, foi capturado pelas autoridades romanas. E Policarpo foi conclamado a negar o senhorio de Jesus Cristo. E Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, aquela igreja que havia recebido da parte do Senhor Jesus aquela palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo, já com 86 anos de idade naquela altura, proferiu as seguintes palavras: faz 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia eu negar o Deus da minha salvação? Faz 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como poderia eu negar o Deus da minha salvação? Policarpo foi queimado, mas a sua vida foi um testemunho à sua geração. Nesta noite eu quero falar aos irmãos acerca desse tema. Ser testemunha é ser forte na fé. O apóstolo Paulo conclama Timóteo nessa epístola, e não somente a Timóteo, mas a todos nós, aqui firmados na bendita graça de Jesus, testemunhemos o Evangelho, assumamos a implicação da nossa confissão diante dos homens, da confissão de que somos filhos de Deus, regenerados pela sua bendita graça, de tal maneira que no verso 8 do capítulo 1, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No capítulo 2, no versículo 14, essa ênfase, esse destaque, esse pedido aparece novamente: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E essa carta, essa epístola, é de fato um legado de testemunho. Nós temos aqui um documento escrito por um homem que estava aprisionado, estava no cárcere, nos últimos dias da sua caminhada, e é necessário e edificante observar que Paulo, preso, escreve uma carta com aquela certeza de que havia cumprido o seu ministério a Timóteo, que estava em liberdade, porém desanimado, porém um tanto amedrontado diante dos grandes desafios da carreira cristã. É muito conhecida aquela frase, o versículo que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo já envelhecido, o apóstolo Paulo já experimentado, o apóstolo Paulo na prisão, assumindo as consequências do seu testemunho, da sua profissão de fé, escreve ao jovem pastor Timóteo, que estava em liberdade, dizendo: Timóteo, não te desanime, Timóteo, não baixe a cabeça. No capítulo 1, as palavras de Paulo são muito claras nesse sentido. Versículo 6: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Em outras palavras, Paulo conclama Timóteo a ser testemunha e a cultivar a fé dele, Timóteo, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós precisamos entender algumas lições dessa carta para as nossas vidas, para a vida desta igreja que hoje está sendo reconhecida como igreja promissora. Chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a necessidade de interpretar a nossa época de forma adequada, de forma correta. No capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. É bem verdade que jovem naquela época não quer dizer necessariamente um jovem no conceito de hoje, mas o fato é que Timóteo era um jovem ministro. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Então, a primeira recomendação que eu quero destacar à luz dessa epístola é a necessidade de interpretarmos corretamente a nossa época. E segundo a teologia do Novo Testamento, os últimos dias aqui mencionados por Paulo são os dias ou o período iniciado com a primeira vinda do nosso Redentor Jesus Cristo, e esse período se estende até o regresso dele, mais exatamente o aparecimento do anticristo. Ou seja, Paulo já estava vivendo com Timóteo os últimos dias. Nós já estamos no quadrante final da história. E o apóstolo Paulo, a palavra de Deus por intermédio de Paulo está dizendo assim: irmãos, igreja, nós não podemos nutrir um otimismo irresponsável, nós não podemos cultivar um pensamento romântico acerca da nossa época, pelo contrário. A nossa época será caracterizada por dificuldades. O próprio Paulo diz a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente hão de ser perseguidos em Cristo Jesus. Portanto, o cristianismo requer que assumamos as implicações da nossa profissão de fé. Que nós carreguemos a cruz, neguemos a nós mesmos e assim, meus irmãos, estejamos preparados para enfrentar esses tempos difíceis, que são descritos, que são explicados por Paulo aqui no capítulo 3. Pois os homens serão egoístas, isto é, apegados ao seu próprio interesse, ao seu próprio ego, avarentos, apegados aos bens materiais, apegados ao dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, isto é, sem afeto, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não nos inspira, a palavra de Deus não nos conclama, ela não nos exorta a que entendamos, a que esperemos tempos fáceis, tempos oportunos ou favoráveis ao nosso testemunho. Ao contrário, ela nos alerta que a nossa época é uma época caracterizada por dificuldades. Até porque estes homens, conforme descritos por Paulo aqui no capítulo 3, eles não estavam fora da igreja, eles estavam dentro da igreja do Senhor. Camuflados, travestidos, mas presentes na igreja. Tanto é que no verso 5, Paulo diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eles tinham uma aparência de religiosidade, eles tinham uma aparência de pessoas que realmente eram tementes a Deus, mas na realidade, eles deviam ser evitados por Timóteo, líder da igreja em Éfeso. Então, primeiramente, para que testemunhemos, para que preguemos o Evangelho de tal maneira que as pessoas entendam que a nossa fé não é apenas o discurso que nós proferimos, mas que a nossa fé se confunde com a própria vida. Porque, como disse o evangelista Moody, a vida do crente é a Bíblia ilustrada para o mundo. Para que testemunhemos, nós temos que entender a nossa época, nós temos que diagnosticar o nosso tempo. Imagine você que alguém, quando está enfermo, quando alguém está se convalescendo de algum tipo de enfermidade, a pessoa procura um médico, procura um hospital, e existe naturalmente a necessidade de que o problema seja devidamente diagnosticado, para que o remédio seja passado e assim consiga tratar aquele problema. Eu tenho um tio que vive no interior do Maranhão, que numa certa ocasião, ele comendo um peixe, a espinha ficou atravessada na sua garganta. E aquele homem foi trazido, ou foi levado para a capital do Maranhão, São Luís. Vocês imaginem que o Maranhão é um estado muito pobre, certo? Então ele foi levado para a capital do estado, para o hospital que nós maranhenses chamamos de Matadouro Público, certo? É o principal pronto-socorro da cidade, e ali, certo, fizeram um corte na altura aqui do peito para tirar a espinha. Cortaram um homem e agora ele passou a ter dois problemas: a espinha atravessada e um corte no peito, porque não encontraram espinha. E aquele homem continuou o seu sofrimento, agora exagerado, aumentado devido a um corte infeliz. Depois cortaram aquele homem mais em cima do primeiro corte e ainda não encontraram espinha. Então agora o problema deles tinha sido piorado mais ainda.
certo? Até que, encurtando a história, né, ele foi levado para uma outra médica que, com uma pinça especial, abriu a boca daquele homem, enfiou a pinça e tirou a espinha. Quando o problema não é devidamente diagnosticado, o corretivo, ou o suposto corretivo, acaba sendo ineficiente, ineficaz. Nós conhecemos ou por vezes conversamos com pessoas, com cristãos, com filhos e filhas de Deus, que nutrem uma ideia otimista em relação à vida cristã. Estão confundindo a caminhada cristã com um parque de diversões. Meus irmãos, cristianismo é religião que reivindica a autonegação, assumir a cruz, assumir as implicações do evangelho. Quem não está com Jesus está contra ele. Quantas pessoas têm adentrado os tempos evangélicos em nossa época, interessadas em favores espirituais da parte de Deus e acreditando que podem barganhar, que podem negociar com Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem realmente o Deus das bênçãos. Aquele Deus que nos abençoa, que promete estar conosco ao longo da caminhada. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, mas que também disse, Jesus, que no mundo nós passaríamos, como estamos passando, por aflições. Uma segunda lição que essa epístola nos apresenta, e decorrente da primeira, desses tempos difíceis, nós temos que estar preparados, e como nos preparamos, será a terceira lição, para suportar as aflições. Mesmo dentro da igreja, o apóstolo Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 5, para esse Timóteo que tinha que testemunhar, tinha que ser testemunha, ser forte na fé. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Primeiramente, Timóteo tinha que interpretar corretamente a época dele, saber que realmente a realidade era difícil, complexa, árdua, que muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades se apresentariam, e ele tinha que estar preparado para, nesse contexto, suportar as aflições, aguentar as consequências do ministério da palavra de Deus. E quais foram algumas aflições, quais foram algumas dificuldades, quais foram algumas cruzes, podemos assim colocar, na vida de Timóteo? O próprio capítulo 4 nos esclarece. Timóteo teve que lidar com a decepção ocasionada pelas pessoas, no caso aqui exemplificada em Demas, capítulo 4, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Perceba que Demas havia abandonado Paulo porque havia amado o presente século. Ele havia preferido, em dado momento, o mundo às coisas de Deus. Quando as pessoas nos decepcionam, isso pode se tornar uma grande aflição em nossa vida. Quando nós encontramos na igreja do Senhor pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, pessoas que estão cultivando o veneno do ressentimento, pessoas que não sabem lidar com as decepções, pessoas que também se esquecem por vezes que, em vez de ser decepcionadas, elas decepcionam, porque a verdade é que ora as pessoas errarão conosco, ora nós erraremos com as pessoas. Se nós não estivermos na dependência do Senhor, nós não saberemos lidar com os problemas, com as decepções, com os abandonos, com as frustrações ao longo do ministério, ao longo da caminhada, ao longo da jornada que Deus tem reservado para todos nós. Eu convido você a fazer um rápido exercício. Pense aí no seu herói da Bíblia, no seu herói bíblico, aquele personagem que você mais admira, que você tem um carinho especial. E agora faça nesse exercício, tente considerar ou lembrar se ele não enfrentou, se ele não teve que lidar com aflições, com pessoas, com situações difíceis na caminhada dele. Todos os heróis da Bíblia, heróis e heroínas, na Bíblia e ao longo dos séculos, na história da igreja, tiveram um Demas, tiveram um Diótrefes, tiveram que lidar com pessoas difíceis,
tiveram que suportar a aflição da decepção. Uma segunda situação que pode se tornar uma verdadeira aflição e que deve ser suportada na dependência de Deus, tem a ver com a oposição das pessoas, porque Demas abandonou Paulo, ele saiu do barco, ele pulou do barco, outros continuavam convivendo de uma certa maneira com Paulo e levantando ou cultivando uma oposição, levantando pessoas e atrapalhando o ministério do apóstolo Paulo. É bem conhecida aquela frase que quem não trabalha na igreja atrapalha. Esse foi o caso de Alexandre o Latoeiro, versículo 14 do capítulo 4. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Eu costumo dizer na igreja da qual tenho a honra de ser pastor, que quem trabalha para Deus não pode se deslumbrar com os elogios e não pode se abater com as críticas. Porque no exercício do dom espiritual, no exercício da vocação que Deus reservou a você, você terá que lidar com gente difícil dentro da igreja. Alguns na realidade não são ovelhas, são bodes, mas você não tem como fazer essa separação. Quem fará essa separação será Jesus no dia da volta do Filho do Homem, dele próprio. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Sempre surgirão pessoas que falarão assim: poderia ser melhor o seu trabalho, você poderia cantar melhor, tocar melhor. Sempre surgirão situações, quem sabe numa plenária da SAF, quem sabe numa plenária do MP, quem sabe numa reunião do conselho, quem sabe numa situação referente à junta diaconal, quem sabe pessoal que participa do ministério de música, quem sabe as irmãs ali no departamento infantil da escola dominical. Surgirão dificuldades na vida da igreja, surgirão pessoas que se oporão. Não vou dizer que elas podem ser niveladas ou colocadas no mesmo patamar, na mesma qualidade que Alexandre, mas problemas de relacionamento surgirão, e se nós não estivermos sintonizados com Deus, fortalecidos na bendita graça, isso vai se tornar uma verdadeira aflição e vai impedir que nós desenvolvamos o nosso ministério. Por quê? Porque o coração ficará amargurado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele rogou, ele suplicou a Evódia e Síntique que pensassem concordemente. Por quê? Porque aquelas irmãs não estavam se entendendo na SAF da igreja de Filipos. E Paulo teve que mencionar isso numa carta que era lida ou que foi lida publicamente. Então, quando nós não temos a habilidade de perdoar, a disposição para perdoar, para resolver de forma pacífica, para conversar, para dialogar, para dar tempo ao tempo, debaixo de oração, como homens e mulheres de Deus resolveram seus conflitos, as coisas vão ficar muito mais difíceis na vida da igreja. E nós não vamos ter a capacidade que Paulo teve de entregar o caso de Alexandre a Deus. Tanto é que no versículo 14 Paulo diz assim, né? O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tem hora que a gente quer resolver no braço. Tem hora que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu não vou levar desaforo para casa. Eu não vim para a igreja para ouvir isso, para receber esse tipo de crítica. Irmãos, irmãs, nós não podemos tentar resolver as coisas na vida da igreja dessa forma. O Senhor é o nosso bom pastor e o nosso juiz. Por isso é que Paulo encomendou a causa de Alexandre a Deus. Então, além da decepção ocasionada por Demas, além da oposição levantada por Alexandre, havia a injustiça aplicado, dirigido ao apóstolo Paulo. Veja ainda no capítulo 4, no verso 16, que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Paulo não estava preso por ser um ladrão, por ser uma pessoa que explorava as demais, por ser um assassino, um homicida, por ser um impostor, por ser um mágico, por ser alguém que ludibriava as pessoas. Paulo estava preso porque ele era um pregador do evangelho, ele estava sendo injustiçado, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi injustiçado.
Mas essa injustiça, essa arbitrariedade cometida contra ou em direção ao apóstolo Paulo, não fez com que ele ficasse azedo, amargurado, ou que isso maculasse a sua compreensão acerca da carreira ministerial. Pelo contrário, o que nós percebemos é um Paulo que chega no final da sua vida com um senso de dever cumprido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o que está me esperando? A despeito da injustiça dos homens, está me esperando, a coroa da justiça, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Às vezes, quando nós sofremos alguma injustiça, nós nos abatemos. Algum tempo atrás, um taxista bateu no meu carro ali na 23 de maio. Bateu no meu carro e eu tive que exercer a fé de que aquele homem ia pagar. Não por ser taxista. Se há algum taxista aqui, nada contra as pessoas da sua classe. Certo? E a primeiro ímpeto é de você recorrer ao seguro, e recorrer à justiça e procurar uma oficina realmente da mais preparada possível, para que você tenha o seu carro, o seu veículo devidamente ressarcido ou restaurado. Mas aí eu ouvi a conversa do taxista, exerci a fé de deixar o carro numa oficina que ele tinha conhecimento, ou que ele tinha um bom relacionamento com o dono daquela oficina. E resumindo a história aqui, eu tive que assumir um certo prejuízo e até hoje o farol de trás do meu carro está quebrado. Mas Deus sabe todas as coisas, certo? Eu não estou dizendo que você tem que fazer o mesmo quando alguém bater no seu carro. Estou falando que aquele prejuízo, aquela injustiça que eu sofri, pela graça e tão somente, meu irmão e minha irmã, pela graça de Jesus, aquilo não se tornou uma aflição para mim. Mas eu fui tentado a ficar aflito, eu fui tentado a me chatear com aquela situação, mas depois eu me lembrei, eu estou com a vida preservada. O carro a gente consegue, numa ou outra oficina, a gente consegue reparar de uma ou de outra maneira. Não é que eu fui bobo, não é que eu fui ingênuo, mas eu confiei naquele homem e ele traiu a minha confiança, certo? Mas eu não deixei, pela graça de Deus, de testemunhar o Evangelho e de falar de Jesus para aquele taxista. Paulo estava sendo injustiçado, mas isso não fez com que Paulo tirasse os olhos dele de Deus. Isso não fez com que Paulo tivesse o seu coração e a sua vida amarguradas por aquela injustiça. Então Paulo conclama a Timóteo e conclama a todos nós a que suportemos as aflições, mas a pergunta que não quer calar é como suportar as aflições. Ser testemunha é ser forte na fé. Nós temos que interpretar corretamente a nossa época. Nós temos que suportar as aflições. Mas, pastor Marconi, que elementos, que recursos o texto bíblico nos apresenta para que suportemos as aflições? Eu chamo a sua atenção para o que a palavra de Deus nos diz, até fazendo eco ou ressaltando o que aparece no capítulo 2, no versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. De que maneira vamos nos abastecer desse tônico espiritual? Para concluir, eu chamo a sua atenção para algumas verdades dessa epístola. Primeiramente, nós temos que guardar em nosso coração e permanecer na palavra de Deus, no santo evangelho. Versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanecer no Evangelho tem a ver com o Evangelho presente em nossos corações. Não é o Evangelho aqui na mente, na cabeça, porque se é verdade que a cabeça está próxima do coração em termos de distância, um palmo, quem sabe, certo? Uma coisa é ser convencido pela verdade, uma outra coisa é ser convertido de verdade. Uma coisa é sabermos e lermos a Bíblia, uma outra coisa é ter um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. Uma coisa é conhecer sobre Deus, dominar conceitos teológicos. Uma outra coisa
é desfrutar de um relacionamento pessoal com a pessoa bendita de Jesus. Não é cargo, não é tempo de igreja, não é filiação familiar. Minha família, faço parte da 4ª geração de presbiterianos. Não tem a ver com o nível de conhecimento bíblico, mas tem a ver com a fé cultivada, com a vida devocional, com a palavra no coração. Como disse o salmista, guarda no coração os teus mandamentos para não pecar contra ti. Então, para que suportemos as aflições, para que saibamos lidar com as tempestades da vida, com as intempéries, nós temos que ter a palavra guardada em nosso coração. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos? Jesus tinha pregado durante o dia inteiro, Jesus entrou no barco, Jesus estava dormindo e uma tempestade se levantou, as ondas se arremessavam contra aquele barco e os discípulos temeram e acordaram Jesus de maneira um tanto que repentina, com uma repreensão: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus não respondeu a eles. Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, e depois de ter acalmado o meio ambiente, Jesus se voltou para os discípulos e perguntou a eles: por que vocês são assim tímidos? Por que tendes pouca fé? E aí, se nós lermos atentamente o relato de Marcos 4, Jesus havia dito, quando eles entraram no barco: passemos para outra margem. Quer dizer, se eles tivessem guardado, atentado para a palavra de Deus, eles não temeriam perder a vida, mesmo diante de uma tempestade. Então, o primeiro recurso que Deus nos oportuniza para que suportemos as aflições em tempos tão difíceis: a palavra de Deus cultivada, regada em nosso coração. É a importância da vida devocional. Segundo recurso que Deus nos apresenta, irmãos, nós temos que nos pastorear mutuamente, é o cuidado de uns para com os outros. E quando eu falo nos pastorear mutuamente, conjuntamente, eu não estou me referindo aos homens que são pastores ou presbíteros propriamente. Eu estou falando de uma realidade que aparece em diferentes partes do Novo Testamento, quando a Bíblia nos clama a que nos exortemos, a que nos consolemos, a que carreguemos as dificuldades uns dos outros, a que nos suportemos e até mesmo que confessemos os nossos pecados uns para com os outros. Porque Paulo, o grande bandeirante do cristianismo no primeiro século, o grande missionário, o homem que evangelizou muitas cidades, o homem que plantou muitas igrejas, o homem que realizou sinais, prodígios e maravilhas, ele era gente como a gente. Ele precisava de calor humano. Tanto é verdade que ele se lembrava com saudade de Timóteo. Nós percebemos isso no capítulo 1, versículo 4: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Agora volte para o capítulo 4. Paulo diz assim a Timóteo, de maneira muito clara. Ele diz: meus irmãos, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Esse homem tão poderosamente usado por Deus, ele precisava do calor humano de Timóteo. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de conselheiros, nós precisamos de pessoas que chorem conosco, que nos ouçam, que supervisionam a nossa vida, ou que num dado momento possam nos lembrar da palavra de Deus. Na vida de Moisés, a Bíblia diz que Josué foi servidor de Moisés. A Bíblia fala que Davi teve um amigo chamado Jonatas. A Bíblia fala que, no dado momento, Jesus estava tão angustiado que ele conclamou os discípulos a que orassem com ele, porque a alma dele estava profundamente triste. E Paulo aqui precisou de Timóteo, assim como ele já havia sido ajudado por Onesíforo. Nós precisamos uns dos outros. Eu me preocupo muito quando eu encontro alguém, e algum cristão, alguma irmã, certo? E aí eu percebo aquele discurso: não, eu preciso mesmo é de Jesus e não das pessoas, como se a necessidade de Jesus estivesse em oposição à vitalidade, à necessidade que nós temos de nos ajudar mutuamente. Porque eu necessito de Jesus, eu hei de amar a igreja, as ovelhas, os filhos e as filhas de Jesus, e entender que essas pessoas podem ser uma bênção na minha vida, na minha história. Paulo estava precisando do amparo, do calor, da companhia de Timóteo, de tal maneira que ele diz: procura vir ter comigo depressa. Então nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que abrir a porta do nosso coração e dizer: eu estou precisando de ajuda.
Eu estou precisando de alguém que chore comigo, que alguém que ore comigo, que alguém que me ouça, que alguém que esteja comigo nesse momento de dificuldade. E um outro recurso, uma outra providência que a palavra de Deus nos dá, além de guardarmos o Evangelho em nosso coração, além de precisarmos e dependermos uns dos outros, o que é tão importante para qualquer igreja, sobretudo para uma igreja que está começando a sua caminhada oficialmente no dia de hoje, é necessário que nós nos aproximemos dos bons e evitemos os maus. Nós temos a necessidade de bons exemplos, de modelos, de referenciais, e Timóteo tinha este exemplo na pessoa do apóstolo Paulo. Paulo diz no capítulo 3, no versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Procure ver, meu irmão, minha irmã, na sua igreja, ou no seu hall de amigos, tementes a Deus, aquelas pessoas que lhe inspiram uma vida de santidade, que lhe inspiram uma vida de maior devoção a Deus, pessoas que têm desenvolvido um casamento sólido conforme o relato da palavra de Deus, pessoas que diante das aflições da vida não resmungam, não murmuram, mas mantêm o testemunho da sua fé, pessoas cuja convivência com você faz com que você se sinta mais próximo de Jesus. Nós temos a necessidade de nos aproximar de pessoas, de homens e mulheres consagrados a Deus, que podem oferecer substância, extrato espiritual, e podem ser um bálsamo de Deus na nossa vida. Se nós temos essa perspectiva apresentada pela palavra de Deus, de imitar os bons, e Paulo disse aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós temos também que evitar, fugir dos maus. Capítulo 3, a última frase do versículo 5 diz, foge também destes quem? Destes que ele havia acabado de relacionar, e nós já comentamos essa parte do texto, daqueles que tinham uma aparência de religiosidade, de piedade, mas que na realidade eram lobos travestidos, camuflados de ovelhas. Recentemente, eu tive que presenciar algo muito triste na vida de uma família. Uma certa ocasião, aquele pai levou seus 4 filhos para uma Bienal do livro, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo. E aquele pai, bem intencionado, num dado momento, deu R$50 para cada filho. Um dos filhos foi e comprou uma revista em quadrinhos, gênero mangá. Uma outra filha foi e comprou um livro de moda. A outra filha foi e comprou um livro de contos infantis. E veio o filho mais velho e trouxe a biografia de Ozzy Osbourne, um roqueiro mundialmente conhecido pelo seu envolvimento com drogas e com tantas coisas que ele já aprontou de ruim, de tudo aquilo que você não presta, que você imaginar que não edifica. Pelo pouco que eu me informei, esse roqueiro Ozzy Osbourne já praticou. Qual não foi a tristeza da família? Menos de um ano depois, aquele jovem foi flagrado consumindo maconha. Eu não estou aqui fazendo uma relação direta, o fato de ele ter comprado a biografia de um maconheiro, certo? Isso o tornou necessariamente maconheiro. Mas o fato é que nós nos tornamos parecidos, via de regra, com aquilo que nós lemos. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas com as quais conversamos, com aquilo que nós assistimos, com os ambientes que nós frequentamos. O próprio apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aquele jovem se interessou por ler não a vida de um herói, não a vida de uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos seus estudos, mas de uma pessoa envolvida num mundo que não é um mundo que se apresenta como ideal para qualquer pessoa do bem. Então, quer dizer, já havia alguma coisa, de alguma maneira, presente na vida daquele jovem que sinalizava que ele não estava num caminho adequado, mas a boa parte é que esse jovem já foi restaurado. Então, nós temos que fugir das más influências. Meus irmãos,
Segundo o apóstolo Paulo, nós podemos resumir a mensagem dele a Timóteo nessa epístola. Ser testemunha é ser forte na fé. Ontem, quem esteve na igreja do Pax Esplanada ouviu uma excelente preleção do presbítero Azor, que trabalha na nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E uma das frases que ele proferiu que me chamou a atenção foi a seguinte: a obra missionária é uma obra que requer fé. Você enviar um missionário, o missionário acreditar que ele vai ser bem sucedido naquele empreendimento. Na vida de uma igreja, nós temos que ter fé, nós temos que cultivar a fé, para que Deus abençoe a caminhada desse rebanho, para que Deus abençoe a jornada do pastor que está à frente dessa comunidade, para que as ovelhas entendam que o pastor não deve ser sobrecarregado, mas que o pastor deve ser valorizado na medida em que ele é um bom expositor bíblico, um bom apacentador de ovelhas. Todos nós temos o desafio e o convite e a ordenança de testemunhar o evangelho, de assumir as implicações da nossa fé. Simon, um irmão nosso que foi enviado para implantar o presbiterianismo no Brasil, numa certa ocasião pregou um sermão no Rio de Janeiro, no qual ele disse que a vida santa de todo crente é o primeiro meio para que o evangelho seja implantado. Se você não cultivar a sua fé, se você não tiver vida devocional, se você não se alimentar de Deus mediante a pessoa bendita de Jesus, se você não permanecer no evangelho, se você, meu irmão, se você, minha irmã, não estiver provido de pessoas sábias ao seu lado, se você não evitar os maus, você não conseguirá testemunhar o evangelho, você não conseguirá se fortalecer na fé bendita do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o conselho desta nova igreja, os diáconos, que cada crente, cada ovelha aqui invista em cultivar, em alimentar a sua fé, para que Deus abençoe esta família, para que Deus abençoe esta nova igreja, para a honra e glória do nome dele e para a promoção do evangelho neste bairro. Amém.